Vamos começar o módulo 9, nós vamos falar de campo magnético, né? A sequência dos conteúdos vai começar desde a introdução histórica, falando um pouquinho da origem do campo magnético, falar do magnetismo e fontes de campo magnético, o princípio da inseparabilidade dos polos, o magnetismo na Terra, linhas de campo magnético, a experiência de um físico chamado Yesterday. E a gente vai calcular e usar a regra da mão direita para determinar a direção e sentido do campo magnético produzido por um condutor retilíneo no centro de uma espira circular e produzido por um solenoide também. Introdução histórica, né? Bom, o magnetismo já é conhecido há muito tempo, né? Existe uma pedra chamada magnetita, né? Essa pedra é um imã natural que atrai materiais ferromagnéticos, né? Como ferro, níquel, cobalto. Tales de Mileto, 624 anos antes de Cristo, nasceu nesse período e faleceu em 546 a.C., Tales de Mileto já tinha observado esse fenômeno. Bom, entre 1544 e 1603, um médico particular da rainha Elizabeth, chamado William Gilbert, também estudou sobre magnetismo. Ele chegou a publicar um texto de Magnet criticando o misticismo que havia em torno do magnetismo e fez estudos sobre o campo magnético da Terra, o funcionamento das bússolas e falou sobre o princípio da indivisibilidade dos polos. É importante relatar que na China também a bússola foi muito utilizada, isso antes de Gilbert, né? Então é importante a gente perceber que o campo magnético ou o magnetismo, né, já é algo que a humanidade durante muito tempo, desde a Grécia, já tem contato. Nós temos modelos científicos atuais que dão conta de explicar algumas coisas em relação ao magnetismo e ao eletromagnetismo. Bom, fontes de campo magnético. Vamos pensar primeiro no ímã, né? Então, o ímã ele tem a propriedade de atrair objetos de ferro. Se você pegar um ímã e tentar atrair, por exemplo, algum objeto de alumínio, como o garfo, a colher, que você se alimenta, o ímã não vai atrair. Não vai atrair anel de prata, não vai atrair anel de ouro. Então, ele atrai basicamente objetos de ferro, níquel. Você vai perceber que o ímã atrai a moeda, e a nossa moeda é feita de um metal chamado níquel, e também cobalto, né? Ele foi observado pela primeira vez como esse minério de ferro chamado de magnetita. Bom, quem que são os ímãs naturais e os artificiais? Os naturais, como a gente já falou, são os encontrados na natureza, como no caso da magnetita. E existem ímãs que são fabricados pelo homem, esses nós chamamos de ímãs artificiais. É muito importante a gente considerar os polos de um ímã, né? Então, se você colocar em malha de ferro, por exemplo, próximo ao ímã, você vai perceber que nas extremidades é que a malha vai ficar mais atraída, nas duas extremidades desse ímã em forma de barra. Então, nós chamamos as extremidades de um ímã, na forma de barra, de polos. Nós vamos ter polos no ímã. E a gente sabe que no caso dos polos, por que nós chamamos polo norte e polo sul, né? Então, se a gente pegar um ímã e suspender esse ímã pelo centro de gravidade, ele vai se orientar na direção do norte e sul geográfico. E é interessante que o polo voltado para o polo norte geográfico, a gente chama de polo norte do ímã, né? E o polo voltado para o sul geográfico nós chamamos de polo sul. Então, qualquer ímã suspenso pelo seu centro de gravidade, ele vai se alinhar com o campo magnético da Terra e o polo que está apontando para o polo norte geográfico da Terra, eu falo que naquele ímã é o polo norte. E o oposto vai apontar para o polo sul, então eu vou chamar de polo sul do ímã. É importante a gente observar que existe a propriedade muito parecida com a da carga elétrica de atração e repulsão.
Então, polos de mesmo nome se repelem e polos de nome contrário se atraem. Para a gente observar, se eu tiver um ímã suspenso, aproximar o polo norte do polo norte desse ímã suspenso, eles vão se repelir, vai haver repulsão. Do mesmo jeito, se eu tiver um ímã suspenso e aproximar desse ímã suspenso um outro ímã na forma de barra com o polo sul, também vai haver repulsão. Mas se eu aproximar o polo sul do polo norte, haverá atração. Então, polos de nomes contrários se atraem e polos de mesmo nome se repelem. Outra coisa importante é o princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. A gente poderia pensar que o polo norte constitui uma concentração de carga de um certo sinal e o polo sul concentração de carga de sinal oposto. Por exemplo, o polo norte poderia ter concentração de carga positiva e o polo sul carga negativa, ou vice-versa, né? Mas o que acontece? Por que isso não é verdade, né? Se nós temos as extremidades polo norte e polo sul, ao separar, quebrar esse ímã, a gente vai perceber que não consegue separar a região norte da região sul. Eu crio dois novos ímãs e esses dois novos ímãs mantêm a polaridade norte e sul. Então, onde era norte, continua norte, e na parte onde foi quebrado, eu crio um novo polo que é o sul. E onde havia o sul no original, continua o sul, e na parte quebrada, o norte. Se essa barra tivesse concentração de cargas de um sinal no polo norte e outro sinal no polo sul, ao separar o ímã, ao quebrar o ímã, eu teria só uma barra com uma polaridade de carga e outra com uma outra polaridade. Isso não acontece, né? E se eu fizer isso sucessivamente, eu vou sempre ter pequenos ímãs que têm polo norte e polo sul. Nós não conseguimos separar o polo norte do polo sul de um ímã. A gente não consegue ter aquilo que nós chamamos de monopolo magnético, né? Então, essa propriedade, a gente vai falar que é a propriedade, a inseparabilidade dos polos de um ímã. Ela é muito importante, né? E a Terra, né? O que a gente sabe? A Terra, ela é ela se comporta como um grande ímã, né? Se eu tenho aqui essa reta rosa, representa o polo norte geográfico e o polo sul, né? O eixo norte e sul geográfico, e a Terra se comporta como um ímã com uma pequena inclinação, como se tivesse uma barra na forma de um ímã no centro da Terra, com uma pequena inclinação desse eixo polo norte e polo sul magnético, tem uma pequena inclinação ao polo norte e polo sul geográfico. É importante observar que onde nós temos o polo norte geográfico, nós falamos que temos o polo sul magnético. E onde temos o polo sul geográfico, aí nós temos o polo norte magnético. Tá? Bom, e a bússola, né? O que é a bússola? A bússola nada mais é do que uma agulha magnética que pode girar com liberdade. A gente poderia até construir uma bússola pegando uma agulha, magnetizando essa agulha, colocando essa agulha para girar livremente. Então, você poderia colocar essa agulha numa rolha, num pedacinho de isopor e colocando ela para flutuar na superfície da água, por exemplo, né? Se você deixar a bússola livre, né, sem estar próxima de ímãs, ela vai apontar na direção do norte-sul da Terra, né? Eu vou falar que essa agulhinha aqui vermelhinha vai apontar para o norte geográfico da Terra e a extremidade oposta para o sul geográfico da Terra. Bom, como é que a gente pode, a partir da bússola, entender como é que são as linhas de indução do campo magnético, né? Então, quando eu coloco a agulha nas proximidades de um ímã, eu vou ver que a orientação, a forma como essa bússola está inclinada, é que nós vamos verificar essas linhas de campo magnético em volta desse ímã, né? A gente vai representar ponto a ponto aí o vetor campo magnético, que a gente vai indicar por B, como um vetor que tangencia essas linhas. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente tem aqui o ímã, polo norte e polo sul. Ao colocar a agulha da bússola em volta desse ímã, essa agulha vai apontar, descrevendo linhas de campo magnético.
A direção do campo em qualquer ponto P é aquela na qual a agulha da bússola iria apontar. E o sentido de B é aquele para qual aponta o polo norte da agulha. Para a gente ter um pouquinho mais de clareza, né? Essas linhas que nós estamos desenhando, elas estão indicando como apontaria a agulha da bússola caso eu colocasse ela em qualquer ponto em volta desse ímã na forma de barra. É importante observar que o polo norte aqui, se eu colocar a agulha da bússola nessa direção, o polo norte vai apontar repelindo, né? E se eu colocar a agulha da bússola nessa parte próxima ao polo sul, o polo norte vai apontar sendo atraído pelo sul. Então, as linhas de campo, elas indicam para onde aponta o polo norte da agulha da bússola, ao colocar em torno das linhas de campo magnético. Outra coisa importante, as linhas de indução nunca se cruzam e são linhas fechadas, né? Elas saem do polo norte e apontam em direção ao polo, no sentido do polo sul, né? Aonde eu tenho maior concentração de linhas, significa que o campo é mais intenso, ou seja, ele tem um módulo maior, né? Então, só recapitulando, né? As linhas de campo magnético são linhas fechadas, elas saem do polo norte e apontam no sentido do polo sul. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a experiência importantíssima de Oersted, né? O que esse físico dinamarquês chamado Hans Christian Oersted observou em 1820, né? Quando a gente aproxima uma agulha magnética de uma bússola, de um fio percorrido por uma corrente elétrica, a agulha da bússola ela sofre uma deflexão. O que é isso, né? Ela se sente atraída como se estivesse próxima a um ímã. Então, o que o Oersted concluiu? Que carga elétrica em movimento produz campo magnético. Olha que interessante, né? Carga elétrica parada produz campo elétrico. Carga elétrica em movimento, que é corrente elétrica, produz o campo magnético. Então, Oersted concluiu que toda corrente elétrica origina no espaço que envolve essa corrente um campo magnético. Aqui nós temos a foto de Hans Christian Oersted, né? E vamos tentar olhar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, aqui nós temos um circuitinho aberto, ou seja, não tenho corrente elétrica fluindo nesse fio, e nós temos a agulha da bússola, então, orientada segundo o polo norte e polo sul da Terra, né? Essa agulha da bússola foi colocada paralela ao fio. Ao fechar o circuito, eu percebo que a agulha da bússola muda de posição. Por quê? Porque a corrente que passa pelo fio cria um campo magnético em torno desse fio, de tal forma que é capaz de mudar a posição da agulha da bússola, né? Bom, como é que eu posso imaginar, né? Olha, se eu tenho aqui um fio condutor e eu jogo limalha de ferro, pozinho de ferro, ao passar corrente elétrica, eu vejo que essa limalha de ferro vai formar círculos em volta do fio. Isso significa que eu tenho campos ou linhas de campo magnéticos que são circulares em volta desse fio, né? A limalha de ferro serve para visualizarmos as linhas de força do campo magnético gerado pelo condutor retilíneo. Aqui nós poderíamos observar também, usando a regra da mão direita, como é que eu sei para onde vai apontar a agulha da bússola, qual a direção e o sentido dessas linhas de campo, né? Então, eu tenho que pegar a mão direita, colocar o polegar da mão direita apontando em cima do fio junto com a corrente, o sentido que os outros dedos girarem em torno do polegar é o sentido das linhas de campo magnético. Se eu quero determinar o campo magnético em um ponto em torno dessas linhas, eu tenho que desenhar um vetor que tangencia a linha, apontando no sentido em que eu desenho as linhas de campo,
de tal forma que ele representaria para onde aponta a agulha da bússola, né? Presta atenção que a partezinha que está pintadinha é a parte que representa o polo norte da agulha da bússola. Então, o polo norte da agulha da bússola aponta no mesmo sentido em que nós determinamos as linhas de campo magnético. Bom, como é que eu vou determinar agora a direção e o sentido do campo produzido por um fio e calcular, né? Nós já demos uma ajuda, né? Então, primeiro, o sentido dessas linhas de campo é dado pela regra da mão direita, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou segurar o condutor com a mão direita e vou apontar o polegar no sentido da corrente. Os outros dedos giram em torno desse fio dobrado e o sentido que eles giram é o sentido do vetor campo magnético. O sentido da corrente determina o sentido das linhas e também do vetor campo magnético, né? Então, exatamente isso, né? Nós temos uma corrente aqui apontando para cima, o polegar fica para cima e os dedos da minha mão estão girando no sentido que é o sentido anti-horário. Então, as linhas de campo giram no mesmo sentido dos dedos da mão, dos outros dedos que não seja o polegar. Está girando no sentido anti-horário. Esse é o sentido que as linhas de campo vão estar se movimentando em torno do fio, tá? Bom, como é que eu calculo o campo, né? Eu vou ter uma vista de cima, o campo, desculpa, a corrente elétrica percorrendo o fio e as linhas de campo magnético girando em torno desse fio. Se eu olhar de lado, se eu olhar do lado direito, eu vou ver que o campo aponta para dentro da folha do papel. E do lado esquerdo, o campo aponta para fora da folha do papel. E nós temos dois símbolos quando eu tenho vetores perpendiculares ao plano da figura onde nós estamos olhando, né? Se for uma bolinha com pontinho dentro, é uma grandeza orientada do plano para o observador, ou seja, aquele vetor está apontando para fora do plano que eu estou olhando. E se eu tiver uma bolinha com um xizinho, significa que essa grandeza está orientada do observador para o plano, ou seja, ela está entrando no plano. Então, são dois símbolos de vetores que não estão no plano, mas estão cruzando o plano. O xizinho está apontando para dentro e a bolinha está apontando para fora, né? Bom, como é que eu calculo o campo magnético em volta desse fio, desse condutor retilíneo, né? Então, o campo magnético B é proporcional à corrente que percorre o fio. Se eu aumento a corrente, eu aumento o campo. E é inversamente proporcional à distância que eu estou do fio, né? Existe uma constante de proporcionalidade dada por μ0 dividida por 2π. Então, só para a gente entender, esse I é a corrente em ampere que percorre o fio, D é a distância do ponto condutor perpendicular à direção do mesmo em metros, né? Então, se eu tenho um fio e eu quero calcular o campo a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros desse fio, então se dê a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular o campo. E μ0 é chamado de permeabilidade magnética do vácuo. μ0 é conhecido, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Tesla é a unidade de campo magnético no sistema internacional, né? Então, toda vez que a gente calcular o campo magnético, vamos supor 4 vezes 10 a menos 5 Tesla, que eu represento por esse T maiúsculo. Agora, a gente também tem o campo magnético produzido por uma espira circular, produzido no centro dessa espira circular, né? Então, a gente também vai usar a regra da mão direita. Agora, a gente vai deixar a palma da mão esticada, a palma da mão vai ficar dentro da espira, com o polegar apontando no sentido da corrente. Para onde a palma da mão apontar aberta, é para lá que aponta o campo magnético, né? Eu também estou usando a regra da mão direita nesse momento. Como é que eu calculo o valor do campo no centro dessa espira, né? É muito parecido com o condutor. No condutor retilíneo era μ0i dividido por 2πr. No centro da espira é μ0i dividido por 2r. Esse I é a corrente em ampere que percorre a espira. Esse R agora é o raio da espira em metros. E o μ0 continua sendo a permeabilidade magnética do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7
Tesla vezes metro sobre a. Bom, o último campo magnético que nós vamos observar é produzido por um solenoide, né? O que é um solenoide, né? Ele é um condutor que é enrolado na forma de espira justaspostas, né? Então, como se eu tivesse espira 1, espira 2, espira 3, eu posso ter um núcleo no interior desse fio condutor que foi enrolado, né? Como é que a gente faz? A gente vai imaginar a palma da mão aberta dentro do solenoide, né? Paralela às espiras, com o polegar apontando no sentido da corrente, né? O sentido em que a palma da mão apontar é o sentido do campo magnético no interior do solenoide, né? Então, direção é a direção do eixo do solenoide. O campo magnético vai apontar ou para a esquerda ou para a direita, vai depender aqui do sentido da corrente. E, de novo, esse sentido é dado pela regra da mão direita também, né? Qual a equação para calcular o campo magnético produzido por um solenoide? M0 vezes N sobre LI. O que é esse N? É o número de espiras, ou seja, número de voltas que o meu condutor percorreu em relação àquele núcleo cilíndrico. E L é o comprimento do solenoide, né? Então, se olhar do início até o fim, e o meu solenoide tiver, por exemplo, 2 metros, L, então, é o comprimento do solenoide, tá bom? Bom, nós usamos o material da Secretaria de Estado da Educação de Pernambuco e também o livro Fundamentos da Física, da editora Moderna.